Oi pessoal, tudo bem? Bom dia, vamos estar começando com mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje a gente vai estar trabalhando justamente com a parte de velocidade de fluxo, né? Na área industrial é muito comum o uso de tubulações, o uso de força de fluidos hidráulicos, né? O qual são utilizados das mais diversas formas, levando em consideração justamente aplicações que levem como análise de vazão, análise de força, utilizando justamente os fluidos, né? Então, desde equipamentos de envasamento, para as indústrias de área de bebida, equipamentos da parte de mecânica industrial mesmo, onde se tem como base o uso de força. E tem um detalhe que é justamente como está utilizando esse fluido para essas aplicações, né? Então, para você estar conduzindo esses fluidos, deve-se levar em consideração também as tubulações que vão ser montadas, né, para esse deslocamento desse fluido. Em outras videoaulas a gente já falou sobre análise de deslocamento volumétrico, então é importante que a gente tenha todos esses parâmetros, né? Então, dando continuidade a essa série de vídeos, a gente vai estar falando agora sobre a velocidade do fluxo, tá bom? Primeiro detalhe que a gente tem que ficar atento é o seguinte: aqui a gente está tomando como base uma tubulação com dois diâmetros diferentes, né, onde eles estão tendo essa sequência aqui de deslocamento. Então eles estão vindo aqui de um diâmetro maior para um diâmetro menor, né? Então a vazão de deslocamento ela permanece a mesma no sistema, né? Ou seja, você tem lá uma bomba que está atuando nesse deslocamento. Então é importante que você tenha um entendimento de como é que está sendo o fluxo desse fluido dentro dessa tubulação, né? Quando você tem uma tubulação com um único diâmetro, você vai ter uma velocidade estabelecida, que eu vou estar mostrando para vocês aí na sequência. Mas quando você passa de um diâmetro maior, como esse caso aqui, para um menor, essa velocidade aumenta. Então é justamente o que a gente vai estar verificando agora, né? Bom, aqui está justamente a relação de fórmula, né, para essas situações, onde aqui a gente tem a velocidade 1, que leva em consideração um único diâmetro, né, onde você vai ter uma relação de vazão dividido pela área, né, o qual esse fluido está sendo deslocado. Então, se você tiver a entrada, né, a análise da vazão inicial do sistema, você consegue justamente verificar qual é a velocidade dentro dessa tubulação. Então você consegue ter esse parâmetro. Então você tendo essa velocidade 1 desse primeiro diâmetro, e você tendo na sequência uma redução de diâmetro, você consegue calcular também a velocidade nesse segundo diâmetro, usando com base essa segunda fórmula aqui, né, que é o que é conhecido popularmente aí como a equação da continuidade, né? Então veja que na fórmula da velocidade 2 você já vai ter que levar em consideração a velocidade 1 vezes a área 1 dividido pela área 2, né? Então são esses dados aí que você vai levar em consideração. Então quando você tiver somente um diâmetro, você utiliza essa fórmula. Quando você tiver dois diâmetros, na sequência você utiliza também essa segunda fórmula para calcular a velocidade no segundo diâmetro. Aí depois, se eu tiver um terceiro diâmetro, se você tiver um terceiro diâmetro, você vai ter essa velocidade 2, ela vai se tornar agora a velocidade inicial. E eu só faço a substituição utilizando a segunda fórmula, porque nessa segunda fórmula a gente não vai precisar utilizar mais o parâmetro de vazão, já que eu já tenho uma velocidade estabelecida do fluido que vem no diâmetro anterior. Okay? Bom, vamos aqui para o nosso exemplo para poder elucidar melhor. Primeiro ponto, aqui a gente está supondo os dois diâmetros,
diâmetro 1, diâmetro de 2 polegadas, né, que é o diâmetro maior, e aí ele tem uma redução para 7/8 de polegada. Então, o cálculo que a gente vai fazer vai estar com base nesses dois diâmetros. O que a gente vai precisar também é ter uma vazão suposta para esse sistema. Aí você, poxa, mas por que uma vazão suposta? Os sistemas ligados a bombas hidráulicas, a gente tem como verificar a vazão da bomba hidráulica pela capacidade de deslocamento volumétrico dela, levando em consideração o motor que ela vai estar acoplado, ou o próprio dado do fabricante. Né? Então, nesse caso, como a gente já teve outros vídeos falando sobre essa questão do deslocamento volumétrico, nesse caso aqui a gente não vai calcular uma vazão já inicial, a gente já vai supor uma vazão para poder calcular o que nos interessa nesse momento, que é a velocidade do fluido dentro da tubulação, tá bom? Então, nesse caso aí, a gente está supondo uma vazão de 120 LPM, né? Ou seja, 120 litros por minuto. Então, a gente vai ter uma entrada de 120 litros por minuto, que consequentemente se mantém no decorrer da tubulação do sistema hidráulico, tá bom? No primeiro passo para calcular, converter os diâmetros, né? Os diâmetros estão em polegada, então a gente vai converter eles aí para centímetro. Como eu mostrei na fórmula anterior, a gente vai estar utilizando a área. Então, como é uma área circular, a gente vai tomar a base da fórmula πr ao quadrado. Né? Então, a gente precisa saber o raio desse elemento. E no caso, como ele está em polegada, a gente vai converter ele para centímetro. Né? Então, e depois encontrar a área em centímetro quadrado. Tá bom? Convertendo o diâmetro 1, que está lá indicado como 2 polegadas, a gente tem que ter a relação base de quanto equivale a uma polegada. Né? Uma polegada equivale a 2,54 centímetros, né, ou 25,4 milímetros. Como a gente vai querer converter direto para centímetros, né, então já está aí a informação. Então, como uma polegada é 2,54 e a gente tem uma relação para 2 polegadas, é só usar uma regra de 3 simples, fazer a multiplicação de 2 vezes 2,54, que vai dar o resultado de 5,08 centímetros. Né? Então, esse é o diâmetro convertido. Então, 2 polegadas equivale a 5,08 centímetros, 5,08 centímetros equivale a 2 polegadas, obviamente. Então, esse é o resultado que a gente vai utilizar no decorrer do cálculo. Bom, convertendo o diâmetro 2, que no caso é 7/8 de polegada, né? Ou seja, é menor do que 2 polegadas, obviamente. Né? O que é que a gente tem aqui? Numerador e denominador, né? 7/8. Então, a gente vai pegar a base também de uma polegada, como eu tinha dito, é 2,54 centímetros. A gente vai dividir pela base 8. Né? Então, dividindo por essa base, a gente vai encontrar 0,3175. Então, no caso, significa que eu peguei uma polegada e dividi em 8 partes. Né? Então, deu 0,3175. Só que eu não quero uma parte de 8. Eu quero 7 partes de 8. Então, como eu estou querendo saber quanto equivale a 7 partes de 8, e eu já sei que se fosse uma única parte de 8 daria 0,3175, agora é só multiplicar por 7. Então, 0,3175 vezes 7 vai dar igual a 2,2225, né? Que aí, no caso, em centímetros. Então, só eu pegar a polegada, dividir pela base e multiplicar pelo numerador. Tá bom? Então, aí eu também agora já tenho um segundo diâmetro convertido que dá 2,2225 centímetros. Né? Se ele, eu posso arredondar? Pode, não vai ter grande interferência no cálculo não, mas aí no caso eu resolvi não arredondar. Né? Se considerasse aí 2,23 centímetros, não daria tanta mudança no resultado final não, tá bom? Bom, só para lembrar aqui, né, 5,08 centímetros ligado a esse diâmetro aqui maior, e esse aqui de aproximadamente 2 centímetros para o diâmetro menor. Né, foi justamente a conversão de 2 polegadas e de 7/8 de polegada. Lembrando, é muito comum o uso em ambientes industriais, o uso da unidade polegada. Né? Então, se você tem dúvida sobre essa questão de conversão, dê uma praticada, porque é muito comum estar utilizando esses valores. Tá bom? Bom, agora calculando a velocidade 1. Né?
Se lembra que a velocidade 1 ela vai ser a vazão, né, dividido pela área, né? A vazão, como ela estava dada em 120 litros por minuto, a gente converteu em centímetros cúbicos por minuto. Então 120 litros por minuto equivale a 120 centímetros cúbicos por minuto. A gente precisa converter para manter a relação de unidade equivalente para poder chegar à velocidade específica. Então, eu tenho lá 100 litros por minuto, vou converter para centímetros cúbicos por minuto, só fazer a multiplicação para poder chegar em sua unidade, né? Então, se fosse 100 litros por minuto, daria 100 mil centímetros cúbicos por minuto. No nosso caso, como é 120 litros por minuto, ele vai dar 120 mil centímetros cúbicos por minuto. Okay? Conversão simples, e aí fazer também a substituição pela área, né? A área, a gente não calculou a área ainda, a gente só fez converter o diâmetro que estava em polegada para centímetro, a gente precisa encontrar essa área, né? Então a área do diâmetro 2, como a gente encontrou que o diâmetro é 5,08, a gente vai substituir ele na fórmula que é essa aqui, πr ao quadrado. Π a gente está substituindo por 3,14 e o raio, como é a metade de 5,08, dá 2,54 ao quadrado. Então, fazendo 2,54 ao quadrado, multiplicando por 3,14, a gente vai encontrar 20,258 centímetros quadrados. Então, qual é a área 1? A área 1 é essa aqui, que é 20,258 centímetros quadrados. Então, eu posso substituir na fórmula, fazer a divisão e encontrar o seu resultado no que diz respeito à velocidade, né? Como essa aqui está em centímetros cúbicos por minuto, a área está em centímetros quadrados, fazendo a divisão de um por outro, a gente vai encontrar o resultado em centímetros por minuto, né? Que aí no caso é a relação de velocidade. Mas antes de calcular a velocidade 1 completo, vamos logo adiantar para calcular a área 2 e aí já ficar com todos os valores convertidos para poder encontrar as velocidades. Bom, no caso da área 2, a gente já tinha encontrado o diâmetro, que no caso 7/8 de polegada convertido para centímetro dá 2,2225 centímetros, né? Então, agora utilizar a mesma fórmula, πr ao quadrado, π igual a 3,14, o raio vai ser a metade desse diâmetro encontrado. Então você vai ter esse resultado aqui, que é o raio do diâmetro elevado ao quadrado. Fez esse cálculo, multiplica por 3,14, vai encontrar essa área aqui. Então essa área aqui é o que? É a área 2. Então essa área 2 que eu vou estar utilizando na fórmula agora na sequência. Então aí, encontrado as duas áreas, fica fácil para a gente poder calcular tudo. Bom, então vamos lá, voltar para a primeira velocidade, velocidade 1. Então a gente já tinha visto aqui que a vazão em litros por minuto a gente precisa converter em centímetros cúbicos por minuto, né? Então só fazer a relação de multiplicação aqui, 120 litros por minuto equivale a 120 mil centímetros cúbicos por minuto, dividir por 20,258 centímetros quadrados, né? Então fazendo essa divisão a gente vai encontrar 5.923 centímetros por minuto. Então essa aqui já é a velocidade. Mas aí o que é interessante, fazer a conversão para chegar em metros por segundo, né? Então 5.923 centímetros por minuto equivale a 0,98 metros por segundo, né? Então você pode estar fazendo essa relação aí de conversão para encontrar o resultado em metros por segundo e nesse caso utilizar ele já direto em metros por segundo na fórmula 2, que no caso da velocidade 2. No caso, para fazer essa conversão, a gente utiliza uma relação base, que é justamente a seguinte, deixa eu anotar aqui, dá 6.001. Esse aqui é um fator de conversão, né? Então,
esse seria o fator de conversão para poder encontrar o resultado em metros por segundo, né? Então, o que isso quer dizer? Se eu pegar o resultado aqui em centímetros por minuto, que deu 5.923 centímetros por minuto, e quiser converter para metros por segundo, é só dividir por esse valor aqui, que eu vou encontrar ele em metros por segundo. Então aí, encontrei lá 10.000 centímetros por minuto, quero converter para metro por segundo, só é dividir por esse fator aqui de conversão, 6.001, que aí você vai estar encontrando ele em metros por segundo. Então nesse caso aqui, 5.923 centímetros por minuto equivale a 0,98 metros por segundo. Como é que eu encontro esse resultado? Só é pegar a velocidade em centímetros por minuto e dividir por 6.001. Ok? Vamos agora calcular a velocidade 2. Na velocidade 2, a fórmula vai ser a velocidade 1 vezes a área 1 dividido pela área 2. A velocidade 1, por causa da relação de unidade, para a gente encontrar já em metros por segundo, a gente utiliza a conversão que a gente viu na imagem anterior, né? Então, no caso aqui eu já vou usar 0,98 metros por segundo. Qual é a área 1? 20,258 centímetros quadrados. Então, vou ter a multiplicação de um pelo outro e dividir por 3,8775 centímetros quadrados, que é justamente a área 2. Então, fazendo a multiplicação, deixa eu apagar aqui. Então, primeiro cálculo, fazer essa multiplicação daqui e o resultado dividir por 3,8775 centímetros quadrados. Então, o resultado ele já vai sair em metros por segundo. Então, a velocidade 2 ela é igual a 5,12 metros por segundo. Então, verifique que quanto menor o diâmetro nessa equação da continuidade, maior vai ser a velocidade do fluido, né? É muito comum a gente ver isso em mangueiras, né? Você quer dar uma pressão mais na mangueira, coloca lá o polegar na saída da água, obstruindo a passagem, ou seja, diminuindo a área de saída e, consequentemente, você faz o aumento da velocidade do fluido, né? Então, essa é a mesma relação. Ok? Então, aí a gente tem as duas velocidades. Tá, aqui a velocidade 1 deu 0,98 metros por segundo e a velocidade 2 deu 5,12 metros por segundo, tá bom? Não deixe de se inscrever, não deixe de curtir o vídeo, né? Dá um like aí, toda semana tem vídeo novo. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Boa noite. Vamos estar começando mais uma videoaula, né, do nosso canal. Hoje a gente vai estar tratando sobre cálculo da força do pistão hidráulico, né? Nesse caso um elemento mecânico, né, utilizado aí em sistemas hidráulicos, né, cuja ação é muito útil, né, para a sociedade como um todo, né? Bom, aqui a gente tem a representação, né, de um esquema de um cilindro hidráulico, né, que é justamente o pistão. Aqui a gente tem a representação dele no que diz respeito à simbologia. Esse aqui é um cilindro de duplação, né, onde ele tem entrada aqui na câmara traseira, né, também na câmara dianteira dele, né. Esse elemento mecânico ele pode ser utilizado por N ações, né, desde de simples deslocamentos, né, abertura de portas, elevadores, compressão hidráulica, enfim. É um elemento muito utilizado e em projetos mecânicos é interessante saber, né, sobre a força de uso do mesmo, levando em consideração a sua aplicação, né. Só para elucidar melhor, aqui a gente tem a simbologia dele, né, a nível reduzido, né, e aqui a gente tem o esquema dele realmente em corte, mostrando que seria o elemento como um todo, né, onde você teria aqui a câmara traseira dele, aqui a câmara dianteira, né, aqui você tem a entrada, né, do fluido, e aqui também a entrada do fluido, né, e aí quando você tem a entrada de fluido de um lado
e do outro você não tem essa pressão de entrada, o cilindro justamente ele consegue fazer esse deslocamento, né? Nas próximas aulas a gente vai estar tratando sobre sistemas hidráulicos, né? Depois também sistemas pneumáticos, então a gente vai poder ver melhor esse elemento, né? E aí o que evita a passagem de fluido de uma câmara para a outra são justamente os elementos de vedação, né? Você tem aqui no centro do êmbolo do cilindro, né? Bom, aqui a gente tem uma imagem dele em corte, né? Uma imagem real dele, onde a gente tem a relação para a entrada de fluido na câmara dianteira e aqui a relação para a entrada de fluido na câmara traseira dele. E aí você tem os elementos de vedação, né, entre as câmaras, né, e aqui é o elemento de vedação do êmbolo, né, dele. Esse elemento aqui é onde você tem o grande esforço, né, hidráulico, né, seja força vindo de um sentido, seja força vindo do outro sentido, né. Então é importante que quando o cilindro vá avançar, né, ou recuar, você vai ter que não ter força de um lado, né, e ter a força do outro lado. Se você tiver forças iguais, né, ele tende a ficar lá em equilíbrio. Ok? Aqui uma representação gráfica, né, de um diagrama hidráulico. A gente vai ter aula, como eu disse, específica sobre essa parte hidráulica, né? Então, os sistemas hidráulicos eles são compostos por vários elementos, né? A indicação de cada elemento vai depender do projeto que você tem, né? Desde válvulas direcionais, manômetros, bombas, filtros elevatórios, enfim, né? E o nosso destaque está aqui para o cilindro, né? Lembrando que nesse caso é um cilindro de duplação, né? Existem outros tipos de cilindro também, né? Para o nosso caso, para o cálculo da força, não vai ter implicação quanto ao tipo de cilindro, né? Porque ele vai levar em consideração a relação da área, né? Então você vai ter a área de contato de um lado, a área de contato do outro, né? Então é o que vai estar relacionado aí com a força do mesmo, né? Bom, para o cálculo da força, né, efetiva do pistão, aqui está a fórmula indicativa, né? A força vai ser igual à pressão efetiva vezes a área de contato, né, e o grau de eficiência lá do sistema, né? Então isso aqui vai estar sendo relacionado com a força, né, do elemento em questão. Aqui estão os dados para vocês anotarem, né? Então aqui a gente tem as indicações, né, o de que representa cada um dos elementos, tá bom? Bom, o nosso exemplo ele vai levar em consideração um cilindro hidráulico com os seguintes dados, né? Diâmetro 1, 80 mm, diâmetro 2, 42 mm, a eficiência, né, 0,8, 80%, e a pressão efetiva de 45 bar. Essas unidades elas podem variar, né? Depois uma explicação sobre a questão de conversão delas, né? Poderia ter esses diâmetros aí em polegada, a pressão também em outro tipo de unidade, mas vamos trabalhar com essas aí, que tendo necessidade de conversão a gente aplica elas, né? No diagrama aqui do cilindro, só para vocês terem a noção, né, esse diâmetro 1 aqui de 80 mm é o diâmetro da câmara traseira dele, né? Esse diâmetro aqui ele leva em consideração esse diâmetro aí marcado, né? É um diâmetro maior. Já esse segundo diâmetro aqui ele leva em consideração o diâmetro da haste do cilindro, né? Como mostrei na imagem anterior, vou voltar ela aqui também para explicar melhor isso, mas você tem uma área preenchida na câmara dianteira do mesmo, né? Então essa área preenchida, que eu vou marcar aqui de azul, essa área aqui preenchida, né, ela deve ser considerada também, né, já que a força ela vai estar sendo aplicada nessa parede. Então veja que vai ter uma área do cilindro que não vai estar recebendo a força causada pelo deslocamento hidráulico do fluido, né?
Então, para mostrar aqui, né, aqui, ó, aqui a gente tem justamente a área, né, onde você vai ter contato do fluido hidráulico, e aqui você tem a área que não vai ter contato, né, que é justamente esse diâmetro dessa haste. Então, por isso que você tem diâmetros diferentes, né, já que aqui você vai ter um contato maior. Então, por isso que você tem que saber essas duas áreas, porque quando a força estiver sendo aplicada nessas áreas, você vai ter áreas diferentes e, consequentemente, forças diferentes, né? Voltando à questão, com os dados aí aplicados, o que é que a gente tem que ficar atento? A relação de conversão, caso seja necessário, né? E entender essa questão da aplicação, seja na câmara dianteira ou seja na câmara traseira. Por que essa questão da câmara dianteira e câmara traseira? Porque você vai ter uma força no avanço e vai ter uma força no recuo, né? O que significa? Mesmo que você tenha um sistema como esse é indicado, que vai ter uma pressão de 45 bar, mas você vai ter áreas de contato diferentes. Então, consequentemente, você vai ter mais força em um lado do que do outro. Por isso é muito comum nesses circuitos, né, válvulas reguladoras de fluxo para poder equilibrar a força do mesmo. Então, no caso, é para calcular o avanço e o recuo do mesmo. O primeiro detalhe aí referente às áreas, né, como a gente viu na fórmula. Então, você tem a área 1 e tem a área 2, que é essa aqui do diâmetro da haste, né? E nesse caso a gente teve a informação dos diâmetros e aí a gente precisa converter para a área, né? Então a fórmula específica está aqui, πr ao quadrado, já que é referente a uma área circular, convertendo, né, o primeiro diâmetro para a área, você vai ter na verdade não vai converter o diâmetro para a área, né? Você vai calcular a área com base no diâmetro informado. Então você tem 80 milímetros, converter aqui para centímetro, dá 8 centímetros. Então, aplicando na fórmula πr ao quadrado, a gente vai vou estar usando 3,14 como π, e esse 4 ao quadrado o que é? É o raio. O raio da onde? Desse diâmetro informado, né? Então, realizando esse cálculo aqui, 4 ao quadrado vezes 3,14, eu vou encontrar a área de 50,26 centímetros quadrados. Então, essa área aqui, ela está relativa a esse diâmetro aqui da câmara traseira do cilindro, né? Então, eu vou pegar esse dado aí e deixar ele guardado, tá bom? Depois, calcular a área 2, né? A área 2, o diâmetro já tinha sido informado, 4,2 centímetros. Ou melhor, foi informado em milímetros, né, 42 milímetros, e aí convertido para 4,2 centímetros. Né? Então, que área é essa aqui? É referente à área da haste do cilindro. Né? Então, aplicando a fórmula πr ao quadrado, a gente vai ter 3,14, que é referente ao π, e o r, que é justamente o raio desse valor aqui indicado de 4,2 centímetros. Né? Então, 2,1 centímetros elevado ao quadrado. Realizando esse cálculo, a gente vai encontrar essa área aqui, e essa área está ligada à área da haste, diâmetro da haste, tá bom? Então a gente já tem os dois resultados, as duas áreas, então a gente já pode estar prosseguindo aí no cálculo, né? O cálculo da força no avanço. Primeiro detalhe, aqui eu já coloquei direto, mas é preciso converter para a gente manter essa relação aqui do centímetro. Né? Que conversão é essa que eu estou falando? No texto foi informado 45 bar. Então, eu preciso converter essa unidade para Newton por centímetro quadrado. Né? Então, basta multiplicar por 10 para poder encontrar o valor em Newton por centímetro quadrado. Né? Então, 45 bar equivale a 45 newtons por centímetro quadrado. Né? Como esse é o cálculo da força no avanço, a área que eu vou usar é a área traseira, né? Então a área que tem maior contato, né? Então eu tenho 450 newtons por centímetro quadrado, que é referente à conversão do 45 bar,
multiplicado pela área encontrada e pela eficiência. Agora, de onde é que vem essa eficiência? Existem cálculos para se chegar à eficiência de um sistema e tem alguns fabricantes também que informam, né, uma estimativa lá referente à eficiência. Né? Então, é um dado que você pode estar encontrando pelo fabricante e estar calculando. O que você tem que ficar atento é o seguinte: o sistema em uso, ele sempre tende a perder eficiência com o tempo de uso dele. Então, por isso que é necessário manutenções periódicas e justamente estar analisando, né, o quanto é que eu teria de vazão estimada e o quanto é que eu teria de vazão real. Né? Então, no sistema hidráulico, né, já que trabalha com bombas hidráulicas, né? Então é um tipo de verificação de eficiência, né? Ou até fazer um cálculo levando em consideração a força e fazer um teste de força do mesmo, né, considerando uma eficiência de 100% e vendo quanto é que está tendo diferença de força para ter um parâmetro. Né? Mas é interessante não estar utilizando a força como um todo, né, para não ter nenhum problema referente a esse deslocamento. Tá bom? Então, são os 3 dados. Fazendo a multiplicação, eu vou estar encontrando aqui a força em newtons. Né? Aí, aproximadamente 18 mil newtons. Essa força é referente ao que? Força no avanço aí do cilindro hidráulico. Né? Então, agora eu preciso calcular a força no recuo do mesmo. Para o recuo, o que é que eu tenho que ficar atento? A fórmula permanece a mesma. A pressão 45 bar convertida para newton por centímetro quadrado vai dar 450 newtons. E o que é que vai mudar agora é a área efetiva que eu vou ter de contato. Veja que a gente tinha calculado essa área do cilindro, né, da haste, mas a área que vai ter contato com o fluido é essa área aqui do êmbolo, né? Ou seja, essa área aqui que eu vou marcar. Aí por isso que a gente calcula essa área da haste, que é justamente para poder subtrair dela. Então, a área real que você vai ter é essa daqui marcada. Então, essa área aqui é a área que você vai ter de contato. Então, o que é que a gente faz? A gente pega a área total, que é a área que a gente calculou anteriormente, que deu 50,26 centímetros quadrados, e subtrai da área da haste. Né? Então, fazendo essa subtração, você vai ter o que? A área efetiva. Né? É justamente essa área aqui. Então, fazendo a subtração, a gente contou aqui 36,41 centímetros quadrados. E aí agora multiplicar. Multiplicando, o valor vai dar aqui em newtons. Deu 13 mil newtons aproximadamente. Então, o que é que a gente tem aí para analisar? A gente tem uma força muito maior no avanço do que no recuo. Porque no avanço você tem uma área maior de contato. Então, por isso que às vezes é necessário utilizar válvulas reguladoras de fluxo para poder ter equilíbrio nesse deslocamento. Tá bom? Não deixe de curtir, não deixe de se inscrever no canal, tem vídeos novos toda semana. Valeu!